Pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, dia 16 de junho de 2026, são por volta aí das 11h51 da noite desta terça-feira. Vamos começar nas três principais bolsas, sem eventos aqui no calendário econômico norte-americano. Caminho oposto somente para Dow Jones, alta de 0,64, S&P recuou 0,57, Nasdaq mais acentuado, recuo de 1,15. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos um recuo também de 0,97. Neste momento para nós, preço a mercado 65.825 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira eram níveis nas quais os compradores poderiam reagir em virtude da correção que estava presente naquele momento, com a recusa de preço aqui na média de 20 períodos no diário. A gente colocou o primeiro ponto na região aqui dos 65.300, evidentemente fazendo alusão à mínima do dia de ontem, basicamente aqui, e posteriormente aqui na proximidade aí dos 64.750, até mesmo ali na região dos 65, em virtude também de que identificamos, né, uma certa acumulação de lotes. Então a gente pode observar que o mercado ele acabou reagindo com antecedência, né, como foi colocado aí como possibilidade, mas novamente frisando, como a gente traz uma análise a cada 24 horas aqui no canal, pelo menos de segunda a quinta-feira, a gente precisa trabalhar, né, com bastante conservadorismo, né, pessoal, tentando utilizar os extremos aqui em relação às nossas referências, né, justamente porque é muito tempo para a gente trazer um novo parecer nesse intervalo, tá? Então a gente teve a reação aí na proximidade dos 65.600, né? Qual que seria o destino provável naquela ocasião? Seria a busca novamente pela média de 20 períodos no diário, até mesmo a proximidade aqui deste topo anterior. A gente acabou ficando pelo caminho, né? Conseguimos novamente a busca pela média e a gente observa de fato aí, pessoal, que novamente o preço ele vem a fechar abaixo aqui dessa média e com os vendedores sobressaindo. Quais são os pontos aí que a gente precisa observar daqui em diante? A gente percebe que o volume comprador de segunda ele acabou superando, né, o de venda no dia de hoje. Então, teoricamente, isso é um ponto positivo. Porém, pessoal, quando a gente analisa aqui, principalmente em 4 horas, a gente vê que nas últimas 12 horas não houve a presença dos compradores, né? Então, basicamente só os vendedores atuando. E agora esse candlestick, a abertura aí às 9 da noite, os compradores tentando, quem sabe, né, pessoal, uma última tentativa, evidentemente porque a ausência de volume comprador aqui nas próximas nos próximos 60 minutos, 65 minutos, que seria o fechamento a 1 da manhã, provavelmente a gente vai perder essa região dos 65.300 e a gente vai precisar observar como será a reação aqui na proximidade aí dos 64.750, teoricamente seria o nosso suporte primário, tá, pessoal? Então, evidentemente, a gente tem mais 1h05 até o fechamento, né, deste candlestick atual. A gente precisa, evidentemente, que os compradores, né, façam um certo empenho, né, ao que tange, né, a manutenção da estrutura atual ou, né, quem sabe aí algo até melhor, como por exemplo o martelo, né, seria um candlestick com padrão de força e novamente, né, a gente poderia ter aí a intenção dos compradores em buscarem a média de 20 períodos, evidentemente, né, ou até mesmo a proximidade desses dois topos anteriores aqui, tá? A grande questão é, pessoal, a gente precisa do fechamento acima dessa média, tá? A gente precisa aí do fechamento
acima da proximidade dos 66.550, evidentemente, para a gente almejar uma recuperação em V do mercado, né? Buscando em níveis superiores. Não havendo essa confirmação de rompimento, pessoal, ou até mesmo, né, na próxima hora, os vendedores, né, sobressaírem, né, inclusive no fechamento, né, mais venda, né, concretizando, né, provavelmente a gente vem buscar níveis inferiores, tá? Então, teoricamente, a gente precisa aí, né, de um movimento verticalizado com fechamento amanhã às 9 da noite acima dessa média, se a gente quiser almejar, né, uma recuperação aqui do Bitcoin. Caso contrário, provavelmente vem desova, pessoal, né? Os vendedores vão começar a sobressair, né? Eles vão sair aí de suas operações, teoricamente, muitos a mercado, e aí, evidentemente, a gente poderá ver um mercado brigando nessa região, evidentemente não havendo condicionantes, evidências favoráveis, né? A gente vem buscar o nosso suporte diagonal, e aí o momento mais delicado seria a confirmação de rompimento, né, para retornarmos aqui na região próxima entre os 60 mil e os 59 mil. Então amanhã, teoricamente, é um dia muito importante, pessoal, principalmente durante o horário comercial, porque é aquela história, ou os compradores eles racham, né, conquistam o fechamento acima da média de 20 períodos no diário, ou, evidentemente, né, mais uma vez o preço fechando abaixo, ou até mesmo ficando aí, né, com essa sequência lógica de topos descendentes, fazendo um topo menor do que esses dois anteriores, com um fechamento abaixo. Inclusive, se o volume comprador, né, for inferior ao dos vendedores do dia de hoje, aí é bem provável que vem desova, os vendedores eles vão atuar, né, com uma forma mais enérgica, e a gente poderá ver o preço novamente, né, retroagindo e buscando níveis inferiores. Então amanhã, dia importantíssimo, né, eu costumo tratar como dia D, porque a gente precisa desse protagonismo, evidentemente, né, porque nos últimos 2 dias nós não conseguimos, né, o fechamento acima dessa média tão importante que a gente utiliza como referência aqui na nossa análise, e evidentemente isso vai trazendo aí mais dificuldades, né, para a gente que almeja, né, uma recuperação em V aqui do próprio mercado, tá bom? Então vamos acompanhar aí, pessoal, o fechamento deste candlestick atual de 4 horas. A gente tem aí quase que mais 1 hora até o seu fechamento. Lembrando que se houver a reversão dessa estrutura atual com prevalência dos vendedores, pessoal, ou seja, preço ficando abaixo aí dos 65.640 aproximadamente, né? Provavelmente vai perder a média e a gente vem buscar essa região. Aqui a gente precisa analisar o que teremos aí de evidências, né? Seria importantíssimo, né, que os compradores atuassem também, porque, evidentemente, o nosso suporte secundário, diagonal, a gente teria só lá na proximidade aí, pessoal, dos 63 mil dólares, tá? 63 e alguma coisinha aí, evidentemente, considerando, né, a volatilidade, talvez 63.200, 300, enfim. Então, um momento importante, vamos aguardar aí essa horinha, ver o que teremos de informação, né? E aquela história também, não adianta, né, a gente fechar aí com prevalência de volume comprador, né, se possível um martelo, o volume a gente sabe que já vai superar do candlestick anterior, então isso já é um ponto muito positivo, mas, né, não havendo o rompimento da média, tá, pessoal? Então não adianta também vir aqui e fazer um topo menor do que esses dois anteriores e o mercado devolver. A gente precisa de forma bastante enérgica, né, de um movimento totalmente verticalizado, né, de preferência uma pancada, algo que, né, de fato vai manter o preço acima da média no diário e evidentemente segurar até o seu fechamento amanhã às 9 da noite. Aí sim, a gente começa a trazer boas expectativas, né, ao que tange a busca por níveis superiores, tá? Fora isso, pessoal, muito cuidado, muita cautela, é o que eu disse na análise de ontem, né? A gente está no momento de decisão, evidentemente, vamos tentar colher o que for colocado para nós de evidências aí ao longo dos próximos dias, a gente tentar antecipar as possíveis movimentações aqui no preço. Beleza? Vamos ver o livro aqui. Se a gente identifica alguma coisa interessante pelo lado dos compradores, pessoal, livro totalmente pulverizado. Acumulação só lá nos 60 mil, pessoal. A partir dos 60 mil, abaixo aí, a gente tem bastante dinheiro posicionado, tá? Então, livro diluído.
Isso aqui é um facilitador para mover preço aí, principalmente pelo lado dos vendedores. E aqui no lado de venda, o livro também pulverizado, pessoal, ambos os lados diluídos, sem acumulação, evidentemente mantendo o que foi analisado ontem, sem muitas mudanças aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje, uma análise mais simples, porém não menos importante. Eu acho que ficou bastante claro aí o que está rolando, qual que é o cenário, o que, que a gente precisa, e evidentemente os pontos a serem observados. A gente retorna amanhã, trazendo aí as novas atualizações. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Tá? É fundamental aqui para o engajamento do canal, que é de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.